um que seria sobre a noção de competência. Bom, é muito comum, né, então, hoje no Brasil, principalmente após os parâmetros, que foi de 1999, muito comum hoje se falar nas tais das competências e habilidades, né? Então, hoje ensina-se por competências, todos os materiais didáticos que chegam na sala de aula chegam de acordo com tais habilidades, mas pouco se entende a nível metodológico do que se trata uma competência. Então, uma competência com relação a quê? Né? Então, quando abrimos, por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo, a última versão do ano de 2020, nós temos 12 competências específicas, e cada área, as ciências humanas, as ciências da natureza, tem uma dada quantidade das competências específicas. E essas competências indicam aquilo que o aluno deve saber ao final do processo. Mas, curiosamente, o currículo não traz a noção de competência a nível metodológico. Aliás, há uma parte muito grosseira no currículo do Estado de São Paulo, nas três últimas, na versão de 2008, na versão de 2010, que não é um currículo, mas é uma versão atualizada. Nessa versão de 2020, ele não define a metodologia, ele confunde recurso com método, mas isso agora não vem ao caso. Isso tudo para dizer que competência não é metodologia, tá? E nós já vimos a diferença entre método e metodologia. Competência, ela vai ser entendida quando eu digo o seguinte: bom, o Carlos não é competente para atuar no ensino de história. O que isso significa? Isso significa que eu não tenho o conjunto de conhecimentos técnicos relacionados ao ensino de história. Não é que eu não sei nada da disciplina de história ou do componente de história, mas apenas que eu não tenho esse rol necessário, né, ou chamado do background, para atuar no ensino de história. Então, a noção de competência, ela nasce no sentido de conjunto de conhecimentos. E aí, como que nós vamos entendê-la? A competência, ela nasce na literatura com Chomsky, certo? Basicamente, na década de 60. E para ser mais preciso, 1965, com a publicação do livro Aspectos da Teoria da Sintaxe. Por quê? Chomsky, ele é um dos pais da linguística, tá? E ele traz um estudo muito interessante. Por quê? Por meio das noções de linguagem Chomsky, nós conseguimos hoje determinar como que uma língua acessa os efeitos socioculturais, né? E como que essas competências, elas vão atuar a nível linguístico. Então, a nível linguístico, existe um conjunto de regras. Então, um conhecimento, para ser entendido como uma técnica, ele tem que ser submetido a um conjunto de regras. E essas regras definem aquilo que nós chamamos também de cultura. Por exemplo, para eu plantar uma cenoura, não é apenas furar algo no chão e colocar a semente. Tem todo um processo, né? Para que eu construa um artigo, tem todo um processo. Para que eu elabore algo material mesmo, tem todo um processo. Até o processo de criação envolve um processo. Isso é aquilo que nós entendemos por uma competência. Então, ser competente diz respeito a ter ou não um conjunto de regras em que um conjunto de conhecimentos estão dispostos. Então, para eu dizer, eu tenho essa competência, eu preciso ter acesso àqueles conhecimentos que me permitem. Por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo, ele está baseado, alicerçado, em duas competências apenas, assim, mães,
que é a competência de ler e escrever. Então, ler e escrever, para o currículo paulista, é a base de tudo. Então, se o meu aluno sabe ler e escrever, na visão do currículo do Estado de São Paulo, ele é capaz de aprender qualquer coisa. Carlos, isso não seria bem assim, porque onde entra o letramento matemático, isso é uma outra discussão. Mas, a nível curricular, o aluno que é capaz de ler e escrever é capaz de aprender qualquer coisa, tá? Então, isso envolve algo muito genérico, né? Por quê? Porque hoje nós temos alunos que são analfabetos funcionais. Nós temos alunos no ensino médio que não sabem escrever literalmente, certo? Então, eu posso dizer que esse aluno não tem a competência mínima curricular para estar onde ele está. E isso causa um efeito cascata. Por quê? Porque se ele não tem a competência de ler e escrever, ele não vai ter nenhuma competência para seguir em ciências humanas, em ciências exatas. E esse conjunto de regras depende das competências que você define para que esse aluno tenha ou não. Mas como que essa noção de competência, ela vai se relacionar com aquilo que nós chamamos de metodologia e quando que ela entra no campo profissional? Andando um pouquinho mais à frente, ela vai entrar no campo educacional basicamente com essa obra de Chomsky. E olha, assim que vocês tiverem um tempinho aí, um domingo às 8, né, um feriado, leiam esse livro do Chomsky. Existe uma versão em português, é fantástico esse livro. Esse livro é muito bom. Ele é um pouco, assim, denso no que diz respeito à técnica, né? Porque Chomsky era um linguista, mas dá para entender, tá? Dá para entender. Quando que isso entra no campo educacional? Vai entrar no campo educacional com o Pirenot, tá? E é aí que nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Qual é esse cuidado? Pirenot não inventa a noção de competência. Ele não inventou nada. Aliás, dentro do campo das ciências humanas e sociais, não existe a palavra invenção. Nós temos o desenvolvimento de conceitos. E esse desenvolvimento pode partir de um estudo empírico, semi-empírico ou apenas teórico. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. O que o Pirenot ele vai fazer? Ele vai aproveitar a mudança de século, porque o Pirenot vai atuar basicamente no final, lá da década de 80, 90, início dos anos 2000, e ele vai escrever uma obra muito interessante, junto com a Mônica, que é essa obra aqui, As Competências para Ensinar no Século XXI. Esse livro, ele foi uma febre no início dos anos 2000 no Brasil. Tá? Ele foi uma febre. Por quê? Porque esse livro traz aquela discussão que todo mundo queria saber. Nós tínhamos os PCN, que tinha acabado de sair, nós tínhamos a LDB, que ainda era recente, os cursos de licenciatura no Brasil estavam ainda se adequando, se adaptando, as redes municipais tinham um prazo limitado para que todos os seus professores fossem licenciados em pedagogia, que muitos ainda não eram. Hoje com os últimos dados do censo escolar, nós temos poucos professores das redes municipais que não têm, ao menos, um curso de licenciatura em pedagogia, tá? Exatamente por conta, isso é um efeito grande da Universidade Aberta do Brasil, que foi, né, criada em 2006 pelo nosso presidente. Ou seja, o que vamos fazer agora que chegou a tecnologia? Nós temos o boom da internet nos anos 2000, e o meu aluno ele vai mudar. Eu estou falando do começo dos anos 2000, hein? Estamos em 2023 e ainda estamos patinando na mesma discussão. E aí, ele traz um segundo livro, logo em seguida, que é esse Novas Competências para Ensinar. Quando você lê o livro,
ele não traz um conjunto de verbos de aprendizagem. Ele traz discussões reflexivas sobre aquilo que o meu aluno vai ou não fazer dentro de uma sala de aula usando a tecnologia, né? E depois ele vai pôr a escola numa terceira obra, que é essa daqui, construir as competências dentro da escola, né? Ele vai pôr a escola como a peça-chave para esse desenvolvimento. E daí que ele vai começar a discussão sobre os processos de avaliação. Então, quando a gente encontra essa noção de competência dentro do nosso currículo, e até hoje na Base Nacional Comum Curricular, isso não vem de agora, tá? Isso foi lá do final da década de 60, foi muito discutido também por Rogers, e depois o Pirrenot traz exatamente no início dos anos 2000. Tá? Então, esse ponto é um ponto muito interessante para a gente considerar, porque no Brasil, nós vamos ter um professor aqui da Faculdade de Educação da USP, Nilson Machado, que vai ser um dos pioneiros para traduzir essa noção de competência para o currículo brasileiro. Então, principalmente no que diz respeito à educação matemática. Então, como que nós vamos introduzir isso? Porque nós temos uma lei educacional que acabou de nascer em 96, e isso estou falando do começo dos anos 2000. Nós temos um Brasil economicamente falido, nós temos a mudança de um sistema monetário que estava entrando no real, nós temos um período inflacionário absurdo e nós temos empréstimo com o Banco Mundial e a necessidade de universalização educacional. Então, vejam que nós temos muitos problemas em um único período e nós encontramos nessa noção de competência uma saída. Junto com o Pirrenot, nós vimos também o Brunner. O Brunner ele vai ser um ponto muito, muito importante para o desenvolvimento desse currículo, principalmente a Maria Inês Fini, no estado de São Paulo, tá? Isso vai ser, assim, uma virada importante aqui no estado de São Paulo. Lembrando que essa mesma equipe foi a equipe do Ministério da Educação no governo do Fernando Henrique e voltou em 2017 com Michel Temer. Então, vejam que as coisas no Brasil, em termos de educação, elas são cíclicas. Elas são cíclicas. E nós temos dois projetos que andam paralelo. Esse projeto que está aí atualmente, que foi aquele que criou o Plano Nacional de Educação em 2014, no governo Dilma, e nós temos aqui a outra equipe, que foi aquela que saiu no último governo do Michel Temer. Bom, andando aí na nossa história, o que nós temos que saber? Que a noção de competência, isso é muito importante, embora da aula de hoje com isso em mente. A noção de competência nasce na psicologia da década de 60. Por isso que eu trago Rogers. Pessoal, Rogers, ele pode ser muito criticado hoje, mas ele foi muito utilizado nas décadas de 80 e 90, principalmente no estado de São Paulo, tá? Juntamente com o movimento dos estudos da linguagem. Os estudos linguísticos foram fundamentais para a definição dos processos de alfabetização, tá? Não pense que a Emília Ferreiro, Magda Soares, que infelizmente ambas faleceram agora recentemente, na última semana, Emília Ferreiro, uma grande pedagoga, uma grande psicóloga, ambas atuaram com esses estudos da linguagem, porque não se desenvolve um processo de alfabetização se eu não conheço o processo linguístico da criança, né? E, posteriormente, essa noção de competência, ela é levada para a área da administração e gestão. Notem, se nós pegarmos hoje, as decisões curriculares, quem que determina um currículo? É um professor? Não.
não é um professor. Nunca foi. Geralmente é um coordenador que dá uns pitacos, mas é a gestão central que faz exatamente aquilo que, né, que tem um projeto político para. A noção de competência, ela vai ser levada para o nível de empresa. Então, hoje se fala muito nas soft skills. Então, se você tem skills, você pode conseguir emprego, não sei o quê, tá. Vejam como o discurso, ele envolve sempre a capacidade ou não de ter alguma coisa. Como que o meu aluno, ele vai ser competente para escrever um relatório se nem ler um enunciado ele não consegue? Imagina um aluno hoje que está saindo do 3º ano do ensino médio que não sabe escrever. Como que esse aluno ele vai se apresentar para o mercado de trabalho, né? Então, com os estudos de Pirrenot, porque o Pirrenot, ele vai ser importante nessa virada do século, que nós temos a noção de competência para a educação, que é diferente de habilidade. Por quê? A competência diz respeito àquele conjunto de regras para um conjunto de conhecimentos, que é completamente diferente dessa noção de ter ou não uma dada habilidade. Bom, nesse sentido, o que nós podemos definir aqui? Nesse livro, ele traz exatamente com essas palavras o que é uma competência. Então, para Pirrenot, o que é? Nós vimos aquela definição inicial, para um conjunto de regras, na perspectiva de Chomsky. Para Pirrenot, o que é uma competência? É a capacidade de agir eficazmente, olha só, perante um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Dou um destaque para a palavra eficaz. Olha só como essa palavra ela é importante. O que seria uma capacidade eficaz? Quando eu consigo resolver um problema. Porque na virada do século, qual era a discussão? A discussão era aquela de que eu só vou conseguir agora ter um projeto educacional quando eu inserir as tecnologias. Porque nós estávamos saindo de um boom da internet. E como que essa tecnologia ela vai entrar nesse novo patamar? Ela vai entrar por meio de outros problemas. E os nossos alunos que estavam em um formato, isso nos anos 2000, hein, que estavam em um formato, passam a ter outro formato. Então, hoje, nós temos que ter alunos que resolvam problemas, e não alunos que estudem aquele dado conjunto de conteúdos. É isso que o Pirrenot está falando. E é daí que o nosso currículo nasce. O nosso currículo nasce para isso. Aí você pode falar, mas Carlos, isso seria correto metodologicamente? Não. Metodologicamente não. Por quê? Porque quando eu falo, eu tenho um problema, resolva, eu não estou te questionando que tipo de método ou a metodologia que vai ser utilizada. Eu quero que você resolva o problema, não importa como. E aí, isso fica muito em questão, por isso que eu pus para vocês aqui esse ponto de interrogação. Porque isso ainda está em aberto. E isso gera uma confusão metodológica. Por isso que muitos professores não sabem a distinção entre recurso e método. Porque o próprio currículo já traz essa confusão metodológica, né? Aí, andando um pouquinho mais, o que o Pirrenot ele vai nos dizer? Pessoal, como que nós aplicaríamos isso na educação do século XXI, né? Ele traz para vocês 10 verbos, ó. Organizar e estimular, gerar, conceber e fazer, envolver, o trabalhar, o participar, informar, utilizar, enfrentar e gerar. Olha só que interessante. Pirrenot vai definir
a competência como algo eficaz que pode resolver um problema, mas a nível prático, ele vai trazer como um verbo. E aí já vemos um segundo ponto de confusão, porque habilidade é um verbo. Então, ó, organizar e estimular as situações de aprendizagem. Estimular. Quando eu falo como educador, que eu estou estimulando um aluno, eu já estou supondo que esse aluno tem esse conhecimento prévio e que tem algo dentro dele que precisa sair. Gerar a progressão das aprendizagens. Aqui envolve o currículo. Aquilo que define um ciclo ou algo que cresce é o currículo, que é um documento. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. O que é essa diferenciação? Avaliação. Então, como que eu vou avaliar se esse aluno aprendeu ou não dentro desse contexto? Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. O que seria isso? Por quê? Porque no século XXI, fala-se muito em coletividade. Nós não trabalhamos mais um universo individualista. Não existe mais isso. Então, isso é muito importante. O trabalho em equipe, a gestão da escola, isso aparece inclusive na lei. Informar e envolver os pais. Utilizar as novas tecnologias. Enfrentar os deveres e gerar a sua própria formação contínua. Essa última competência é para os professores. Então assim, olhando para isso, não é nada novo para nós, né? Absolutamente nada novo. Mas a pergunta é, isso daqui é observado dentro da educação matemática? Então, assim, eu acho que seria uma boa questão para iniciar a discussão a nível metodológico, tá? Nesse caminho, nós vamos entrar agora exatamente naquilo que a metodologia de hoje ela propõe, porque é nesse contexto que nasce a metodologia que eu vou apresentar para vocês. É nesse contexto que nasce ela. É nesse contexto. E aí, como seria isso? Bom, nós podemos relacionar essa noção de competência dentro da educação matemática com alguns conceitos elementares, tá? Esse slide aqui, colegas, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo. Eu acho que da aula, ele é o terceiro mais importante. O primeiro conceito importante é que quando eu falo de competência, eu falo de um processo de transformação do conhecimento, tá? Por quê? Um aluno, ele pega um conhecimento que já vem transformado para ele. E é por meio da linguagem que ele vai fazer a decodificação. O mais interessante é que quando o aluno entende algo que você está explicando e você pede para que ele faça uma explicação própria, ele vai usar outros termos, outro raciocínio, mas ele vai explicar aquilo que você pediu. Esse processo é o processo de aprendizagem. Mas, Carlos, isso não está muito relacionado com a memorização? Não de modo direto. Por quê? Porque a memorização ele vai reproduzir exatamente aquilo que você falou. E a chance do esquecimento memorizado é muito grande, né? Ao passo que, quando ele transforma um conhecimento, ele consegue aplicar em diferentes situações. Quantos de vocês aqui não pegam uma receita e não adapta a essa receita? Porém, mantém sempre a essência da receita. É sempre um bolo. A única diferença é que a Maria coloca um ovo a mais, a Joana coloca um ovo a menos, sei lá, tipo, o Roberto coloca um pouquinho de farinha a mais, mas a essência do bolo é sempre a mesma. É isso que um aluno faz, inclusive em ciências exatas, tá?
Por isso que muito se fala no campo do ensino de matemática sobre a consideração do raciocínio. Nós temos que manter o raciocínio, mas como que esse aluno ele vai construir esse raciocínio? Por meio dos verbos de aprendizagem. Eu só fui dar valor para os verbos, pessoal, quando eu estava encerrando o mestrado. Isso há uns anos atrás. Eu nunca percebi tanta importância nos verbos quanto agora. Porque verbo é ação. E quando se trata a nível cognitivo, nós temos o cérebro. Isso daqui é o cérebro de uma criança, tá? É algo plástico, tudo bem? É um plástico. É apenas uma reprodução. A nível cognitivo, quando eu dou um comando para a criança, esse comando vem em uma outra região, tá? Que é exatamente essa região interna aqui. Tá certo? Essa região, que é exatamente que é chamada de reptiliana, ela é a responsável pelos movimentos de sobrevivência, ou seja, as coisas as mais inerentes, intrínsecas à nossa existência. E esse comando, ele passa depois para o nível crítico. Então, todo comando, ele implica em uma ação. E essa ação cria no cérebro uma rede nova neural. Por isso que, como que uma criança aprende? Ela vai aprender por meio dos verbos de aprendizagem. Por isso que existem verbos que são essenciais. Qual seria um erro metodológico? Quando eu uso dois verbos completamente distintos no mesmo enunciado. Eu só posso usar um único verbo em um único enunciado. Porque se eu uso dois verbos no mesmo enunciado, eu dou dois comandos. E o cérebro, sim, não vai conseguir associar isso. Tá? Então, a aprendizagem, a nível cognitivo, ela vai ser, assim, não estimulada, que eu não quero usar muito esse termo, mas ela vai ser manifestada por meio dos verbos de aprendizagem. E no terceiro ponto, nós temos o recurso. Pessoal, a competência, ela não vai ser posta em ação sem o uso de recurso. Eu preciso de recurso. Ah, mas só que eu posso dar aula embaixo de uma árvore. Tudo bem. A árvore é o recurso, o chão é o recurso, eu tenho algum recurso. Por quê? Porque eu preciso de uma interação com o mundo exterior. Tá? A nível abstrato, apenas, não há aprendizagem. É aí que nós pecamos, às vezes, na matemática. Eu falo isso, mas eu me insiro também. Eu lembro que no meu começo, eu só enchi a lousa de contas, porque eu sou apaixonado por conta. Mas a nível apenas abstrato, não vai ter aprendizagem. Né? Não vai ter aprendizagem. Então, o recurso, ele é fundamental. Sem recurso, não tem como a gente ter aprendizagem. Por quê? Isso eu trago de Kant, tá? Eu tenho um meio exterior e tenho o meu eu. Quando eu entro em contato com o exterior, eu crio essa ponte. E essa ponte me dá aquilo que nós vamos chamar hoje, na pós-modernidade, de aprendizagem. Então, isso é algo interessante a se pensar. E num terceiro momento, nós temos a geração de cultura. Porque sempre que um aluno, ele internaliza uma frase que seja, um conhecimento que seja, e transforma esse conhecimento, ele está gerando cultura. Ele está gerando cultura. E a cultura, ao mesmo tempo que é passada de um a outro, é transformada de um para outro. É isso que a gente vai dar o nome depois de história. Bom, tá? E aí, qual é a relação? Esse slide também ele é muito importante, pessoal. Os verbos de aprendizagem é todo verbo que induz a mobilização do aparelho cognitivo. O que é o aparelho cognitivo? É isso daqui, galera. É isso daqui, envolvendo a parte motora.
E esse aparelho cognitivo e essa mobilização, ela vai acontecer por meio de comando. Então, tem que acontecer um comando. Tem que ter um comando ali, tá? Isso é muito importante. Para que haja a transformação da linguagem numa segunda ação. Então, é assim, eu dou um comando por meio da linguagem, a criança absorve esse comando, internaliza, o transforma e o devolve por meio de uma ação. Se a ação que ele devolver for correspondente com aquilo que eu espero, ou seja, com a competência, ele aprendeu. Se não for correspondente, ele não aprendeu. É isso que a gente chama de aprendizagem. Tá certo? Por isso que eu trouxe para vocês a noção de competência. Por isso que eu trouxe essa noção de verbos de aprendizagem. Por quê? Porque os verbos de aprendizagem e essa noção de competência, elas são fundamentais para a introdução da IIR. Ok? E aí eu trouxe para vocês um exemplo de como que vocês podem aplicar isso no plano de aula e na sala de aula. Ou seja, como que eu posso... Exatamente isso, Ângela. Tá aí um exemplo para você agora. E eu coloquei no Moodle uma tabela em Word, tá? Onde você pode imprimir ela com vários verbos e como que eu posso usar isso em uma aula de matemática, tá? Por exemplo, eu tenho o verbo de aprendizagem, organizar e estimular. O que nós precisamos saber? A nível agora metodológico, tá? A nível de metodologia. Para cada verbo, há um procedimento. Lembrando, método é um procedimento. O conjunto deles me dá uma metodologia. Então, olha só. Para cada verbo, ação, eu tenho um procedimento. Qual seria um procedimento para eu trabalhar o comando de organizar? Seria dar o quê? Uma sequência. Então, o procedimento. O aluno deve construir uma sequência de números primos positivos. Entenderam? Então, se eu pedir, construa uma sequência de números primos positivos, eu vou estar trabalhando o verbo de aprendizagem organizar. Tá? Gerar. Qual é o processo que envolve esse verbo de aprendizagem gerar? Porque o gerar não é criar. O gerar tem algo inicial, desse algo inicial eu tiro algo secundário. As frações geratrizes. Pessoal, eu tinha muitos alunos no ensino médio que tinham muita dificuldade em fração. Em fração. Então, aqui, simplificação de frações é algo que você pode fazer no verbo gerar. Qual é a diferença? Então, quando eu trago esse verbo de aprendizagem, eu preciso indicar o procedimento. Envolver, o trabalhar, o participar. Então, nessa primeira coluna, eu tenho o verbo de aprendizagem. Lembrando, para cada verbo de aprendizagem, eu tenho um procedimento. Como o meu foco está no método, eu só vou trabalhar aqui com vocês os conteúdos procedimentais. Os conceituais é com vocês, tá? E aí depende do plano de aula que você tem, do currículo que você segue, do material, tá? O mais importante é, para cada verbo de aprendizagem, eu tenho um procedimento a ser seguido, tá certo? E aí, o que nós temos? Qual é o exercício, então, professor? Aí começa a ficar gostoso o negócio. Aí na veia, né? Aí que começa a ser negócio prático. O exercício consiste em transformar um verbo em metodologia.
Olha que bacana. Assim parece fácil, né? Fala, agora já tem a receita, já descobri o graal, né? Já sei o grau, mas não é. No começo, pode parecer difícil, mas com o passar do tempo, fica automático na tua cabeça. E construir um plano de aula vira direto. Então, olha só, fazer. O verbo fazer implica em transformar algo material em outra coisa material, assumindo como base um pensamento desenvolvido. Recurso. Eu vou usar o papel, a cartolina, a argila, a régua, compasso e etc. Método. Exposição do conceito, a discussão em grupo e a transformação dos recursos em um produto. Eu transformei o verbo em um método. É isso que nós temos que fazer. Então, agora, eu pego isso daqui e alio com os conteúdos da matemática. Então, o que eu preciso ensinar hoje? Equações do primeiro grau. Grande parte dos exemplos que eu trouxe para vocês, que estão lá no Moodle, tratam sobre as equações do primeiro grau e sobre o ensino de funções, tá? Que, olha, galera, assim, os últimos dados que eu tô vendo é que a molecada não está aprendendo função. E isso, ao menos no ensino superior, eu vejo alunos que estão entrando em cálculo que não sabem o que é uma função. Isso é muito grave. Isso é muito grave mesmo. O menino, ou a menina, no caso, não pode sair do ensino médio sem saber o que é função, gente. Não pode. E aí, o que a gente faz? Então, o meu conteúdo é função. É função. Se o meu conteúdo é função, o que eu preciso usar como verbo de aprendizagem? A função, ele tem que transformar, ele tem que gerar, ele tem que mais que ele tem que fazer? Vamos usar o transformar e o gerar. O transformar um número em outro, que daí a gente usa o exemplo clássico da maquininha. Entra um número, acontece alguma coisa dentro da maquininha e sai outro. Entrou X, aconteceu alguma coisa e sai Y. Esse alguma coisa, lei de formação. Tudo bem. Então, qual é o recurso que eu vou usar? Eu posso usar o recurso do giz e da lousa ou do canetão e da lousa. Qual é o método? Vamos utilizar a exposição da maquininha de função. Tá bom. Então, por quê? Porque esse processo de transformação de uma variável em outra por meio da lei de formação vai ser um processo puramente mental. Tá? Então, ele consegue, se ele dominar as operações básicas, entender a função usando esse esquema da maquininha, tá? Então, basicamente é isso que nós fazemos. Então, nós transformamos o verbo de aprendizagem em uma metodologia. E aí, o que nós temos na matemática? Olha só, na matemática. Na matemática, nós temos isso daqui. Nós temos, no centro, essa esfera cognitiva, que é o quê? Que é o como nós aprendemos e o como nós interagimos com o meio externo, com a natureza, que é essa relação humano-natureza. Lembrando que a matemática é uma invenção humana, tá? E isso vai gerar um conteúdo. Esse conteúdo pode ser qualquer um, tá? Vai gerar um conteúdo. Para eu aprender ou passar esse conteúdo, eu preciso de duas coisas. Uma delas é o método, a outra delas é o recurso. O método envolve a esfera da transformação. Então, eu vou transformar o conhecimento que eu detenho em conhecimento que o aluno vai absorver por meio dessa transformação. Isso é o método. Já o recurso é o conjunto de coisas materiais, né, que vai auxiliar nesse processo de transformação. Então, enquanto professor de matemática, eu vou pensar,
no método e no meu recurso. Quando eu junto essas duas coisas, é para aprender ou para ensinar um dado conteúdo específico, tá? Esse slide aqui, ele resume aquilo que nós temos como objetivo enquanto professores de matemática, tá? Ele é um resumo bem geral. E aí, eu coloquei para vocês lá no Moodle essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela é um exemplo de como que vocês podem organizar a aula de vocês usando essa ideia da transformação de um verbo de aprendizagem, tá? Ou seja, onde eu transformo um verbo de aprendizagem em um método. Então, eu tenho 4 colunas. Na primeira coluna, eu vou pôr o tema. Eu pego lá no currículo, né? Na segunda coluna, eu vou pôr todos os conteúdos conceituais que eu tenho que trabalhar. Então, na função, eu preciso trabalhar a noção de conjunto, a relação entre os conjuntos, a lei de formação, o conjunto domínio, contradomínio imagem, o estabelecimento de variáveis, o reconhecimento de variáveis, a relação entre elas, a identificação de padrão e previsão, gráficos e análise de dados de algumas situações. Então, esses são os conteúdos que eu vou trabalhar. Pessoal, só esse quadradinho aqui dá um semestre, viu? Dá um semestre. Aí, num segundo momento, eu vou para os conteúdos procedimentais. Quais são os procedimentos? Procedimento é método. Eu vou manipular as variáveis e os números com um processo de substituição. Para um aluno aprender a substituir, ele tem que ter aprendido as regras da igualdade. Eu já vi alunos, inclusive no ensino superior, que não sabem que o bom de igual é que uma coisa é igual a outra. Gente, o bom de igual é que uma coisa é igual a outra, viu? Isso daí já está lá no anel algébrico. Isso César, isso é complicado, já vi isso. Então, eu vou usar a substituição, tá certo? Construção de tabelas. Pessoal, quando eu era aluno, eu não sei vocês, mas eu tinha uma preguiça de fazer tabela. Hoje eu faço tudo em tabela. Construção de gráficos, construção de modelos, manipulação de objetos digitais, operacionalização de quantidades. Isso tudo aqui é método. Então, para eu trabalhar a função, com tudo aquilo que está ali, ó, é método. Quer ver um exemplo simples? Quantos de vocês não veem a cara de não entendi nada quando vocês estão explicando o diagrama de Venn-Euler para os seus alunos? Por mais que você fale, eu pego alguém aqui, associo com outro alguém lá, são 2 universos distintos, monto, eu tenho a formação de um parzinho ordenado, e ele fala, tá, e daí? Que coisa mais abstrata que um diagrama de Venn-Euler? E é abstrato para um aluno de ensino médio. E é abstrato. Né? Mas sem o diagrama de Venn-Euler, eu não consigo entender a noção de função, por exemplo. Porque a função associa isso. Então, como que eu vou representar? Né? Então, isso é algo importante. Então, a última coluninha são os conteúdos atitudinais, tá? Os atitudinais, aonde você vai interpretar os dados e a informação, ou seja, quando o aluno encerrar esse conteúdo, ele precisa interpretar os dados e a informação, ele precisa tomar a decisão, ele precisa obter um panorama a partir da análise funcional, escolha de vida. O meu foco
está sempre aqui nesses procedimentos. Mas quando você está lá organizando uma aula, um material didático, alguma coisa, eu acho interessante ter esse panorama geral de como que você pode escolher um método em relação a um dado conteúdo específico, tá?